Olha, agora chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Você trouxe a espada? A espada de dois gumes. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Esta é uma pretensão positiva, espiritual, grandiosa. Conhecer o livro do Apocalipse com os olhos, com as lentes da graça de Deus. Não é isso maravilhoso? Apocalipse é o único livro que tem promessa para quem guarda a palavra, quem retém a palavra. Maravilhoso. Então diz assim a palavra de Apocalipse 16, 13. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Ué, que visão extraordinária, hein? Que visão amedrontadora, de temor. Vamos ver o que o Espírito quer falar ao nosso ministério e vai falar à igreja. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, já louvamos, já oferecemos o nosso incenso, o nosso fogo sagrado, o fruto dos lábios que louvam e bendizem ao seu Criador. Já servimos, já obedecemos, envolvendo nossa vida com a proclamação do Evangelho. E agora, em torno de uma mesa espiritual, nós vamos nos alimentar do pão da vida, a palavra do Deus vivo, a palavra viva e verdadeira, a palavra que não retorna vazia. Aqui estão homens e mulheres, famílias muito desejosos da verdade, querem receber conhecimento, revelação, para viverem seguros nesta terra, Pai, porque só a palavra coloca a vida em ordem, só a palavra estabelece o equilíbrio da vida, ressocializa, cria conexões, faz o homem ser consolado, confortado, encorajado. É isso que queremos receber. Então, com alegria no meu coração, Pai, depois de 42 anos pregando a palavra, eu me sinto menino, rejuvenescido neste altar. Nem parece que vou fazer 65 anos, Pai, porque eu vivo em novidade de vida, porque eu sigo a palavra do meu Pai. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família preciosa, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas por Deus. Você tem uma vida escrita por Deus, e você foi gerado através deste altar. Bem-vindos, bem-vindos a este momento de estudo em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Meus amados, meus filhinhos em Cristo, vamos voltar no tempo, à ilha de Patmos, aonde um ancião, um pastor, de nome Joanes, desterrado por causa da pregação da palavra, foi transportado para uma pequena ilha, numa gruta, num domingo, dia do Senhor. Disse que Deus revelou a Jesus, Jesus revelou a um anjo, o anjo revelou a João, o homem de Patmos. E ele mostra, numa das mais instigantes e intrigantes revelações que a humanidade poderia receber, ele mostra, estamos estudando já há algumas semanas, juízos de Deus.
E nesta feita, ele diz que então eu vi. Ele não estava sonhando. Ele não estava dormindo. Ele viu a realidade de Deus, assim como a fé tem que ser vista. E ele olhou e viu, ele disse: eu vi, eu tive uma visão, diz o versículo 13, que saía da boca de um dragão, da boca de uma besta e de um falso profeta, 3 espíritos imundos que pareciam rãs. Então João teve uma visão de uma invasão satânica na terra. Ele falou 3 espíritos imundos que saíam da boca do dragão. A Bíblia revela sinônimos de Satanás, do anticristo. Ele diz dragão, besta, falso profeta, Satanás, anticristo. Era isso que estava saindo da boca do dragão. E ele disse: espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que rã? Você sabe que rã, na Bíblia Sagrada e para a cultura hebraica de então, era sinal de maldade. Simbolizavam poderes demoníacos, sempre com finalidades destrutivas e destruidoras. Então, a rã é sinal de maldade. A rã é símbolo de poder maligno. E disse que eram espíritos imundos, espírito do erro, tenebroso, um espírito mentiroso, um espírito de concupiscência, um espírito de incredulidade, de falsa espiritualidade, porque rãs habitam no meio da lama, no charco. Era isso que João estava dizendo: eu vi, ninguém me contou a história, eu vi. Ele estava lúcido, ele não estava num êxtase, ele não era um extracorpóreo, ele estava lúcido, ele estava acordado e teve esta revelação. Então diz que esses espíritos imundos têm o poder de enganar. E acima de tudo tentar abolir as verdades de Deus. Então a rã, esse coachar da rã, era uma profecia de uma mácula maligna, claro, sobre todas as nações. Esse poder para operar milagres da mentira. Aliás, o apóstolo São Paulo identificou isto anteriormente. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais, com prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda as rãs, o coachar da rã, para a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então você vê que é um juízo, algo que o grande juiz, o grande, o todo-poderoso juiz, o Senhor Jesus Cristo, está derramando exatamente contra aqueles que não dão crédito à verdade. Os filhos da perdição, os filhos do diabo. Então, você sabe que a intenção desse coachar da rãs era levar o povo a adorar a besta. Lembra-se o que eu disse? Besta, dragão, falso profeta, anticristo, Satanás, são sinônimos. Agora, como é que nós podemos diferenciar uma pessoa que tem o Espírito de Deus com outra que tem um espírito imundo? Porque disse que essas rãs eram espíritos imundos que estavam ocupando a terra. Como é que podemos diferenciar?
Você é um homem, uma mulher, um chefe de família, uma dona de casa, uma mãe. Você vive num mundo envenenado. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós temos uma batalha todos os dias nesta terra. Nossa batalha termina só quando partirmos para a glória. E diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, forças tenebrosas do mal. Então, a Bíblia diz que haverá um momento em que haverá uma invasão desses espíritos imundos. Veja como é que João explica, como se diferencia isto, o bem do mal. Ele diz em 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então João está dizendo, cuidado, porque há espíritos e espíritos. Você não pode dar crédito, acreditar em qualquer espírito. Antes, isto é importante. Ele disse, provai, teste. Tem que ser provado se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, viu? O sinônimo, o anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e que presentemente já está no mundo. Então nós temos que dizer à igreja, cuidado, que ninguém te enrede com vãs filosofias, doutrinas dos homens que não são segundo Jesus Cristo. Então veja que João viu o que antes da revelação já havia revelado, antes da profecia final, e Paulo já havia alertado a igreja. E o Apocalipse continua revelando. Veja, por exemplo, Apocalipse 12:9 diz, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado na terra com os seus anjos. Quem são os anjos de Satanás? Os demônios. Estão aqui nesta terra, por isso é que a Bíblia diz que a terra jaz do maligno. O sedutor. Então nós vivemos num momento muito importante, porque existem espíritos sedutores. Você sabe quantas pessoas o Brasil tem desviadas do Evangelho? Mais de 15 milhões de pessoas que foram seduzidas, que foram enganadas por esse coachar da rã, porque ele disse, já está no mundo, já está presentemente, quer dizer que esse espírito imundo já está neste mundo. E então diz no versículo de número 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão que se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, desde o nascimento de Jesus, que esse dragão, essa besta, esse anticristo, você sabe que quando Lúcifer, o dragão, agora chamado dragão, ou diabolos, o confusioneiro, ou Satanás, o inimigo, o adversário, diz que quando ele era um anjo de luz e se rebelou contra Deus e Deus o expulsou, disse que a cauda arrastava a terça parte das estrelas. Ele não trouxe as estrelas propriamente dito. As estrelas aqui eram anjos. Quer dizer que 1/3 dos anjos foram convencidos e seduzidos por Lúcifer a se revoltarem contra Deus. Ainda sobraram 2/3. Um desses terços são os anjos que têm corpo, são as igrejas de Jesus, são os anjos com corpo. E o outro terço são os anjos que nós não vemos com os nossos olhos, mas são ministros que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos decaídos foram
parte dessa cauda do dragão que arrastou, que seduziu. E essa sedução é uma palavra forte. O diabo seduz as pessoas a não acreditarem em Deus, a se voltarem contra a igreja, voltarem contra os pastores, voltarem contra a obra, contra o reino, contra o dízimo, contra o perdão. É um sedutor. E quem é seduzido? Quem tem olhos espirituais com escamas. Quem tem véus no coração é seduzido. E você sabe, quando o diabo usa uma pessoa, por exemplo, numa família, numa igreja, nunca o diabo leva uma pessoa só. Ele arrasta a cauda, ele seduz pessoas que vão seduzir outras para arrastá-las para o mercado de escravos. Eu nunca vi uma pessoa solitária sair da igreja. Ele sempre desafia e seduz outras pessoas a irem contra Deus. O diabo é sujo. Ele é imundo, ele é uma besta, conforme é um falso. Então, nós temos que estar atentos por isso. Veja Apocalipse 22, 8 e 9, diz: então eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Ele ouviu e viu. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João queria adorar o anjo e ele disse: não faças isso, João. Eu, anjo, eu sou um conservo teu, eu sou um servo como você é servo, e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Graças a Deus que nós guardamos as palavras do livro do Apocalipse. Esta igreja é profética. E nós sabemos que somos, na nossa identidade verdadeira, nós não somos um corpo com um CPF e uma carteira de identidade. Nós somos um espírito que tem um revestimento angelical, nós temos a mesma medida do anjo. O anjo disse: eu sou um conservo teu, eu sou um servo igual a você. Quer dizer que nós temos esta característica, nós somos espíritos angelicais que estamos com um corpo. Este corpo é passageiro. A nossa verdadeira identidade é espírito. Então disse que, versículo de número 9, então ele me disse: não faças isso, eu sou um conservo teu, eu sou igual também aos teus irmãos, aos profetas e àqueles que guardam as palavras deste livro. Então é muito interessante nós termos este tipo de conhecimento, porque às vezes as pessoas, na nossa cultura, nós temos um hábito que não é positivo. Nós gostamos de nos menosprezar. Eu não presto, eu não valho, eu não sou ninguém. Você é um espírito angelical. Você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Nunca diga diante do espelho: oh feio, oh magro, oh gordo, oh alto ou baixo, eu não presto, eu sou um desgraçado. Não diga isso. Deus te criou como você tinha que ser. Deus me criou como eu tinha que ser. Eu não posso querer ser o Brad Pitt. Eu não posso que uma irmã queira ser Angelina Jolie. Você é quem Deus criou a imagem dele, amado. Ame-se, respeite-se, tenha consideração por você mesmo. Ame a Deus, receba esse amor de Deus, porque o amor de Deus é que torna a vida normal da pessoa. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com sinais feitos diante dela, e seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde como enxofre. Você veja, esta palavra, eu volto a dizer sem ser prolixo, senhor, mas sedução é uma coisa diabólica. Eu me recordo pessoas que já falaram comigo em gabinete de pastores, dizem: eu não queria errar, mas tinha uma força. Eu não queria fumar, mas tinha uma força. Eu não queria cheirar, eu não queria injetar, eu não queria, mas eu tinha uma força. É a força da sedução. O diabo usa a sedução. Apocalipse 13:8 disse que adorarão a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro.
Quer dizer que quem não tem um nome no livro da vida do Cordeiro é um adorador da besta. Agora eu quero te dar boas novas. Você tem um nome no livro da vida do Cordeiro. Você é um adorador de Jesus. Você é um adorador do Todo-Poderoso. Você é um adorador da brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o mediador, aquele que é Senhor, Senhor de senhores e Rei de reis, porque o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Senão não estaríamos aqui. Eu lhe digo, engenheiro Leandro, não estaríamos aqui. Se nós fôssemos adoradores da besta, nós estaríamos no centro de macumba. Mas nós somos adoradores do Cordeiro, estamos na igreja de Jesus. E não é permitido a ninguém que é da igreja de Jesus ir ao centro de macumba e oferecer dinheiro para reconstruir centro. A Bíblia diz: reprova as obras das trevas. Não te sentes com ele. Esta semana passada criou-se uma armadilha diabólica e pessoas entenderam que se fossem tocar e cantar um centro de macumba, então Deus seria exaltado. Imagina Deus dentro de um centro de macumba. Isso é sinal da besta sedutora que engana a gente até com colarinho e clerical. Ele é um sedutor. Apocalipse 20:10 diz: o diabo sedutor deles. Você vê? Esta palavra aqui é tremenda. O sedutor. Ele seduz ao erro, seduz ao engano, seduz à mentira, mente, falseia. Isso é tudo parte do anticristo, quando a besta abriu a boca e saíram rãs, 3 espíritos imundos, o coachar da rã, sedutora da lama. Todas as pessoas que têm um nome no livro da vida, amado, do Cordeiro, elas têm que vir a Jesus. O Senhor inclina o coração do homem para que ele ouça a palavra. Você algum dia imaginou estar numa igreja esta hora? Nunca. Quizás eu jamais imaginaria. Eu era o adorador de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima. Eu não tinha nada a ver com o evangelho. Eu era um idólatra, escravizado pelo demônio da idolatria. Mas Deus, Ele ama. O amor de Deus pôs a minha vida em ordem, amado. O amor de Deus pôs a sua vida em ordem. Você agora pode amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Ele deu a sua vida por você. Quando ainda éramos pecadores, e Paulo disse no livro dos Romanos: muito mais agora que fomos salvos. Diga glória a Deus. Então, nós não temos dúvidas que a arma do inimigo é o engano, é a mentira, a sedução, a ilusão. Jó 13:14 diz uma coisa muito interessante: vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, vós sois todos médicos que não valem nada. Quando os amigos de Jó foram tentar consolá-lo e só trouxeram palavras negativas, então ele disse: olha, você é um médico que não vale nada, porque a boa palavra é medicina para os ossos, é medicina para a alma. Palavras boas são medicina. Jó disse: vocês besuntaram a verdade com a mentira. E quem é que besunta a verdade com a mentira? A falsa mentira com um pouco de verdade. Isso é o quê? É um sofisma? É um sofisma. É um sofisma. A Bíblia diz que nós temos armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, altivezes e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Então a luta das pessoas está aqui dentro. Se Deus coloca a mente de Cristo, se Deus circuncida o coração com a palavra, acabou, você é um vencedor, está selado. Salmo 5:6 disse: tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Aqui estão os sinônimos das rãs, dos imundos, espíritos imundos. Romanos 1:25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adoram e servem a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amado, essa sedução, esta transformar a verdade em mentira, nós vivemos hoje um drama na nossa sociedade muito grande. Há toda uma estrutura que provém do comunismo instalada
através do Fórum de São Paulo aqui no Brasil, há muitos anos, que querem desconstruir a família. Porque se a família é desconstruída, então a nação perde o rumo. E esse Fórum de São Paulo, que foram documentos assinados no início do primeiro governo de Lula, que ele talvez nem saiba o que assinou, mas veio com a ideologia de gênero, respeito à ideologia de gênero. Então dizem, as igrejas não amam, as igrejas não amam, as igrejas são preconceituosas. Então agora quem é que diz que nasce homem e nasce mulher? Não, senhora, não nasce nem homem nem mulher. Aos 5, 6 anos é que o menino e a menina vão dizer se querem ser homem ou mulher. Isso tudo é a desconstrução da família. Nós dizemos não. Nós dizemos não. Nós protegemos as nossas famílias. Você tem filhos, você tem netos, fala a verdade. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher. Não existe um terceiro gênero sexual. Deus disse macho e fêmea. Não existe mais ou menos, não existe isso aqui. Quando o médico vai lá com a ultrassonografia no ventre da mamãe, ele diz, tem um negocinho aqui, é homem. Tem uma margueridinha, é mulher. Aí vem a sociedade e diz, não, nada disso, não é homem nem é mulher, mistura tudo. Então isso é uma sedução do diabo, é transformar a adoração a Deus numa mentira, adorando o Criador, a criatura. Mas quem é bendito para sempre é o Criador, é o Senhor Jesus Cristo. Então, mas quem faz isso tudo? João 8,44 diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso é que nós temos que provar os espíritos. Eu disse esta manhã aqui no estudo sobre o discernimento de espíritos, que vamos continuar quarta-feira. Você pode imaginar um rebanho do tamanho do nosso, 15 mil pessoas aqui inscritas. Quantas seduções, quantas mentiras, quantos abelos, quanta falsidade espiritual e bíblica já chegou aqui. Coisas que não tem nada a ver com Deus, mas a Bíblia diz, mas foi Deus que mandou. Eis que o Espírito me diz. Amado, eu tenho uma experiência tremenda disso. Ele é o pai da mentira. Então, não temos dúvidas de que este ataque da rãs tem uma origem. Agora vamos caminhar para os 10 minutos. Esse ataque da rãs tem uma origem. Babilônia romana. Porque, ouça, isto tudo tem que casar versículos com versículos. Nós não estamos aqui tirando textos isolados para arranjar pretextos. Eu estou lhe mostrando uma sequência de pensamentos que interagem uns com os outros. Assim é o pregador que sabe fazer exegese, hermenêutica ou homilética. Sabe interpretar, explicar e pregar. Eu já disse aqui várias vezes. O pastor que não seja um mestre, o pregador que não seja um mestre, é um desastre para a vida das famílias. Então, ele disse aqui, para você ver que isto tudo tem origem em Roma. Depois dessas coisas, ouvi descer do céu outro anjo, tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Você sabe que este anjo aqui, que vai iluminar a terra com a glória de Deus, não é um anjo de asas invisível, é um anjo ministerial da graça de Deus. São os ministérios da graça de Deus, da igreja, da reforma, que vão iluminar a terra com a glória de Deus. E depois do versículo número 2, então exclamou em potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada, de demônios. Quer dizer que há um local na Babilônia romana que é morada de demônios, covil e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
Versículo de número 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Vinho, na Bíblia, é doutrina. Quer dizer que existe um lugar, uma Babilônia, onde a besta governa, Roma, que a doutrina é como um vinho de prostituição. E diz que com ela se prostituíram os reis da terra. Você veja, todos os governantes vão a Roma pedir a bênção. A Bíblia chama de prostituição. Diz que os mercadores se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo de número 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Desde a reforma, aliás, desde Paulo, que este anúncio é uma verdade. Paulo já advertiu a igreja sobre isso. Mas agora, o livro do Apocalipse é claro, é óbvio. Ele está dizendo que o povo de Deus não pode ficar no sistema romano. E eu proclamo agora, aqueles que como eu tivemos origem na igreja romana, retirai-vos dela, não seja cúmplice dos pecados, senão você vai participar dos flagelos. Graças a Deus, que com 21 anos de idade o Senhor permitiu um acidente na minha vida. Ali estive naquela cama daquele hospital, e ali eu ouvi Deus dizer que eu seria um pregador que levaria a palavra de Deus à volta do mundo. E Deus arrancou de mim a Nossa Senhora de Fátima, o São Judas Tadeu, a idolatria, a mentira, o engano. Tirou Roma de mim e se estabeleceu Ele como meu Senhor e Salvador. Diga glória a Deus. Diga com força, glória a Deus. Glória a Deus. Então, amado, Roma cairá, porque ela é a grande meretriz. Apocalipse 19 diz isso. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz, numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, não são do Papa. Porquanto verdadeiros e justos são os juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você sabe quantos milhares de pessoas Roma matou? As cruzadas mataram. A noite de São Bartolomeu em Paris, milhares de pessoas. O rio ficou da cor de sangue. Então, nós precisamos de entender que Babilônia é Roma. Diz o versículo número 3: segunda vez disseram, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, Babilônia é Roma, é a meretriz, é a mãe. É lá que está centrada a idolatria. É lá que transformaram a lealdade que só pertence a Jesus e criaram falsas divindades. Isaías 21:9 diz isso. Eis agora uma tropa de homens cavaleiros de 2 em 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados na terra. Então a igreja de Roma rachou a igreja de Jesus Cristo. Se você estuda, você sabe daquele grande cisma que aconteceu entre o Oriente e o Ocidente. Roma se afastou da comunhão da igreja irmã. Das irmãs do Ocidente e do Oriente se separaram por causa de política, por causa da ambição do poder, por causa da primazia papal, totalmente oposto à igreja dos apóstolos e profetas. Obra de Deus permite o Opus Dei, que é um grupo ultraconservador, totalitário, conspirador dentro da igreja de Roma. A obra de Deus permite os Illuminatis. A obra de Deus permite os templários. Você não percebe que isso tudo é a falsidade da besta que prostitui as nações com o seu vinho e embebeda as pessoas, que é a doutrina deles? Aí agora, neste minuto final, eu quero lhe falar sobre esta sedução de Roma, porque já falamos aqui sobre purgatório, já falamos aqui sobre indulgências. Hoje eu quero lhe falar sobre culto às relíquias.
Você sabe que Roma instituiu a invocação dos santos, a honra às relíquias, às imagens, a veneração dos mártires, dos monumentos, das capelas sagradas. Isto quem o fizer tem garantida a indulgência, né? A gentileza, a palavra indulgência, gentileza do perdão de Roma. Então, quando Martinho Lutero, em 1517, se insurgiu contra Roma e proclamou as 95 teses e que gerou o protestantismo, a reforma da igreja, Martinho Lutero estava indignado contra as crendices e as superstições da igreja de Roma. Você sabe que o clero impedia a leitura da Bíblia? Só os nobres e o clero tinham acesso, o povo não tinha. Pastor, e o manto de púrpura de Jesus? E as escalas sanctas, dos 28 degraus com os pinguinhos de sangue de Jesus em Roma? E as relíquias dos dentes, dos ossos, dos cabelos dos santos da igreja romana? E o santo sudário que está na catedral de Turim? E os ossos de Tiago, que dizem ser milagrosos em Santiago de Compostela? E a coroa de espinhos? Você sabe que existem 700 igrejas católicas que têm a coroa original de espinhos de Jesus. E o pedaço da cruz de Cristo? Só em Portugal existem 6 igrejas, 6 templos católicos que têm pedaços da cruz de Cristo. E existem à volta do mundo romano católico milhares de lugares onde tem. Amado, seria preciso se devastar a Amazônia toda para fazer cruzes. Eu queria terminar, meus amados. Eu queria terminar porque neste ministério você não ouve o coachar de rãs. Você ouve a voz do Espírito Santo. Portanto, neste ministério se ensina a honrar a Deus, a não permitir a idolatria, porque só Jesus é o Senhor, só Jesus, só a graça, só a fé, só as Escrituras. Culto somente ao Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós adoramos, é Ele que nós exaltamos, é Ele que nós magnificamos. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Só Ele é digno. Eis a razão porque aqui não há uma cruz. Cruz é símbolo de maldição. Aqui não existe uma imagem, porque nós não veneramos, não adoramos relíquias, nem imagens. Aqui não existem pedaços de nada, nem tecidos, nem óleo, nem sangue, nem absolutamente nada. Nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz: o justo viverá por fé. O justo vive por fé. E olha, eu vou terminar dizendo: não te envergonhes do Evangelho. Não tenhas vergonha, onde tu estiveres, no trabalho, em casa, na família. Clama e diz: eu sou de Jesus, eu sou salvo, eu adoro ao Criador. E assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, somente a Ele, não a outro, só para Ele. Vamos dar forte, amado, forte, vamos lá, forte. Isso é incenso, isso é fogo santo, isso está subindo a Deus. Aleluia. Eu quero também. Glória a Deus e ao seu nome toda a glória. Isso mesmo, amado, isso mesmo. Olha o irmão do lado e bata na mão, diga: vem aqui, bispo pastor, vem cá, bota aqui na minha mão. Concordamos e ligamos. Epa, é isso mesmo. Eu gosto disso aí, hein? Bispo, vamos lá. Glória a Deus. Isso. Vamos preparar agora a ceia do Senhor. É para dar na mão, não é para dar na cara, hein? Por favor.
tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Meu engenheiro, vamos ouvir a voz deles forte. Queremos dar o melhor louvor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Agora diga o que ele fez. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para seu louvor, Para seu louvor, para seu louvor, para seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. criou. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Sim, Jesus, não há Deus tão grande como nosso Deus. O que ele fez? Criou o céu, criou a terra, criou o sol criou o sol e as e estrelas. as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, Tudo ele fez, tudo criou, tudo ele formou. Tudo formou. Para quê? Para quê? Para o seu louvor. Oh! Para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu, Para o seu louvor. Que Deus maravilhoso. Ele é o único Deus. Não é Maomé. Não é Confúcio. Não é Shirvá. Não é Buda. Esses são deuses desta terra, Roberto, com letra minúscula. Não são o médico da alma, não são os médicos da alma. A palavra deles se encerra e está morta. Mas a palavra do nosso Deus é viva. Ela cura, ela liberta, ela transforma, ela renova a vida. O poder da palavra é extraordinário. Ame a palavra, ame a Jesus. Ele é a palavra, ele é Logos, ele é a palavra. E quando você fala da palavra, a palavra tem vida, ela é rema. O Logos se transforma em rema. São as palavras originais gregas. Então, agora vamos ao momento em que a nossa fé tem que ser demonstrada. Porque nós estamos agora preparados para celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia não diz no original a Santa Ceia, diz a ceia do Senhor. Você recebeu pão, você recebeu vinho. Deixa eu lhes dizer ao seu coração, esse pão que você tem em mãos, que é o corpo de Cristo, é a presença real. Se você tiver fé, ouça, se você tiver fé,
quando você o comer, você vai ver um milagre no seu corpo. Porque a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados, já aconteceu. Ele diz: tudo foi consumado, já aconteceu na cruz do Calvário. Então tenha fé, porque na hora em que eu abençoar o pão e você comer, você vai ver o milagre de Deus no seu corpo. E depois o cálice do sangue. Foi por causa deste sangue que nós fomos resgatados, lavados, regenerados, e agora somos novas criaturas. A vida velha passou, tudo se faz novo. Agora, com esta fé, vamos celebrar a ceia. Naquela noite profética, ali estava o cumprimento dos desígnios de Deus. A Bíblia diz que Cristo depois morreu, foi sacrificado, não porque os homens julgaram mal lá no Sinédrio. Isto eram desígnios de Deus. Estava escrito, era preciso que um cordeiro perfeito fosse a propiciação, o pagamento dos nossos pecados. Você sabe, as pessoas ficam aí nas encruzilhadas pagando, oferecendo animais. Isso não serve. Nenhum sacrifício pode substituir o único sacrifício de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Então, aquela noite, ele tomou o pão em suas mãos, a noite da ceia, a última ceia. Ele abençoou o pão, ele partiu o pão, e ele disse: este é o meu corpo. Reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Você sabe que este momento é tão real para mim, é de tanta intimidade, que eu digo, é a presença real do Senhor. Você sabe que é um momento de profunda confissão e de fé. Porque se eventualmente há alguém entre nós, ou participando da ceia à distância, que crer desta forma, não haverá doença. Ela pode ser recidiva, ela pode ser problemática, ela pode ser grave. As chagas de Cristo já sararam. Eu abençoo o pão que temos em mãos e digo: comamos todos, até que Ele volte, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. De igual modo, Jesus, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Jesus estava dizendo a Paulo: Paulo, traga estas instruções à igreja, que o cálice é da nova,
não tem mais nada a ver com a velha aliança, não tem mais nada a ver com Moisés, com 613 mandamentos, com sacrifícios, festas, batismos, jejuns, vigílias. Ele diz nova, uma nova e superior aliança, baseada em melhores e superiores promessas. E quem tem parte com este cálice, não pode ter parte com o cálice dos demônios. Não há comunhão entre luz e trevas. Não vos associeis com eles, disse a palavra. Então nós estamos aqui focados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, submetidos em adoração, com temor e tremor, garantidamente certos, Pai, de que somos salvos. E por isso, neste momento, em memória de Jesus, nos lembramos do sacrifício e do sangue derramado. Este sangue precioso que nos comprou, que nos lavou, que nos purificou. Eu abençoo o cálice que temos em mãos e eu digo, bebamos todos, em nome de Jesus, até que Ele volte. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Entre nós, Senhor, reina hoje entre nós, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor, reina hoje entre nós, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, estamos terminando o nosso primeiro domingo do mês de dezembro, o último mês do ano de 2017. É verdade o que disse o salmista no Salmo 90. Tudo passa rápido e nós voamos. Já estamos no final de ano. Seja fiel a Deus. Coloque aí a mão no arado. Foque-se na palavra, foque-se em Jesus. Foque a sua vida na palavra vitória. Desde o acordar ao deitar, diga vitória, 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 porque este é um mês de grandes, extraordinárias vitórias. Se você recebe, diga amém. Obrigado você amar a Jesus, obrigado você amar este apostolado, obrigado você amar a família apostólica, os bispos da igreja, o governo da igreja, a visão do nosso ministério. Você vai sair para viver os melhores dias da sua vida. Lembre-se que Deus prometeu infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos ficar de pé. A bispa Primaz vai dar a bênção final. E após a bênção, abraço 2, 3, 4, 7 irmãos, número da perfeição. E engrandeça a Deus na comunhão dos santos. Bispa, a bênção final. Glória a Jesus, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós temos a convicção que Tu reinas em nós, Pai. Saímos daqui, Senhor, no início desse mês de dezembro, preparados para receber o Teu favor todos os dias nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos empregos.
porque Tu prometes o melhor desta terra para o Teu povo, Senhor. Senhor, também cremos que Tu darás ordens aos Teus anjos, que nos livrarão de todos os males, guardarão nossa entrada e nossa saída, porque nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Saia daqui esperando o melhor de Deus. Não aceite nada que não seja o melhor de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.